Bom dia, sejam bem-vindos ao Café com a Mari. Vamos conversar hoje sobre quando é que meu filho vai parar de fazer birras. Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui e é uma preocupação de todo pai e toda mãe que tem uma criança passando por essa fase. Meu Deus, quando é que isso vai passar? Quando é que isso vai acabar? Tá? Então nós vamos bater um papo muito bom, muito produtivo hoje sobre isso. Vai dar tempo de eu responder algumas perguntas de vocês aqui, que geralmente eu trago muito conteúdo e acaba passando da hora, né? Então hoje eu procurei colocar um pouquinho menos, né? A gente vai conseguir terminar antes para conseguir responder algumas perguntas de vocês, tá? Bom dia, Bianca, Fabi, as meninas que estão sempre por aqui, sejam bem-vindas. Quem estava na live de ontem à noite, me conta, quem já viu, de repente quem viu ao vivo ou quem já assistiu, porque já está disponível para vocês lá no site já. Quem já assistiu a live, me conta aí. Ontem à noite eu falei sobre como lidar com as emoções da criança, sobre as explosões da criança, né? Explosões emocionais. Reuenlit, bom dia, minha segunda live ao vivo, que legal. Gente, eu fico tão feliz quando vocês vêm ao vivo, porque é outra coisa, né? É outra energia quando a gente tá juntos aqui. Quando você vê uma live gravada é uma coisa, agora você estar ao vivo é muito melhor pra você e é muito melhor pra mim também. Eu também me animo mais, me motivo, consigo interagir um pouquinho e de repente até tirar as dúvidas de vocês, né? A Dali, bom dia, apaixonada por este trabalho lindo, Deus te abençoe, amém. Dali, lembrem sempre de rezar por mim, pedir a Deus por mim, pela minha família. Eu estava. Gente, vocês viram quantas mães ontem com os esposos assistindo? Que maravilha, como é bonito isso, né? Como isso me alegra, me deixa muito animada, sabendo que nós temos uma live especial para isso nessa semana, na quinta noite, tá? Não percam. Quem ainda não está inscrita na maratona, se inscreva para receber a programação das lives, para vocês saberem, por exemplo, esse tema dessa live de hoje, quem estava inscrita já estava sabendo antes qual seria o tema, tá? Então, alguém aí coloca para mim nos comentários, por favor, quando meu filho vai parar de fazer birra? Esse é o tema da nossa live de hoje. A Nelma, eu estava muito aprendizado. Gente, como é importante nós aprendermos, né? Muitas mães, depois das lives, vêm me mandar mensagens dizendo assim: Mari, eu não sabia disso que você está falando, nunca tinha ouvido falar disso. E mais, tem estudantes de psicologia, professores da educação infantil que vêm e me falam assim: olha, eu estou aprendendo coisas que eu não tinha aprendido ainda. Estou aprendendo coisas que vão me ajudar no meu trabalho, no meu profissional, porque eu ainda não sabia disso, né? Isso, Carol, obrigada. Tá, então esse é o nosso papo de hoje, tá? Precisa de duas coisas para que a nossa criança pare de fazer birra. Como assim? Quem já assistiu a live de segunda noite e já assistiu a live de terça noite, já tá por dentro desse assunto, né? A gente vai conseguir... Ah, que legal, Tereza, parabéns pro seu filho, aniversário dele hoje, 12 anos, parabéns, Deus abençoe. Hoje é aniversário da minha irmã também, a Mila, depois eu vou lá dar um abraço nela. Então, precisa de duas coisas acontecerem para que os nossos filhos parem de ter esses comportamentos, essas explosões emocionais. A primeira delas depende da idade. Como assim? Vocês lembram que eu mostrei lá na live de segunda noite aquela curva que eu sempre falo dela, uma curva que eu criei para ilustrar isso, que eu acho que fica muito fácil, né? Quando nós começamos a ver os episódios de birra, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí 4, 5, 6 e vai diminuindo, né? Mas olhando para aquela curva lá, parece que só a idade, chegou a idade, ponto. É isso que vai acontecer, a criança vai parar de fazer birras e não vai mais ter birras. Mas não é o que de fato acontece. Como assim? Significa que primeiro nós precisamos sim de um fator tempo por causa da imaturidade do cérebro. Lembram que eu falei isso na segunda noite, quando eu falei sobre lá na nossa live sobre por que a criança faz birra? A primeira explicação é: a criança tem um cérebro imaturo, ela nasce imatura e ela não consegue, ela não tem a parte do cérebro que comanda isso ainda, que comanda a autorregulação. Fala, não, peraí, não preciso fazer um escândalo tão grande. Eu vou pro banho, mas depois eu volto a brincar. Ou tudo bem, não tenho o brinquedo que eu queria, mas a mamãe trouxe o outro brinquedo. Não preciso me jogar no chão por causa disso. Isso vai vir com o tempo, vai vir depois. Então,
Se o meu filho ainda não tem idade suficiente, né? Se ele tem menos de 2 anos, por exemplo, é muito difícil querer exigir que essa criança tenha controle sobre as emoções dela. Talvez alguém diga assim: ai, Mari, mas o meu filho já tem 2 aninhos e ele não faz birra, ele é super comportadinho e tal. Pode ser duas coisas. Ou é aquela criança que é mais introspectiva, né? Ela não expressa tanto o que ela sente, que tem crianças que passam pelas birras de forma mais suave. As minhas 3 aqui em casa foram 3 tipos diferentes de birras, né? As birras da Helena, agora a mais novinha, de 4 anos, as delas são as mais explosivas, as mais apimentadas, assim, sabe? Por conta do temperamento dela. Aliás, nós vamos conversar bastante ainda sobre temperamentos, né? Sobre a personalidade da criança, sobre a forma com que ela lida, que ela expressa as emoções dela. A minha mais velha, pra mim, foram assustadoras as birras, porque eram as primeiras, mas nem se compara com o que são as terceiras hoje, né? As da Helena hoje são muito mais intensas e muito mais longas do que eram as da Fer. E as da Alice já foram mais tranquilas. Então, ela teve birra, sim. Só que se eu for dizer pra você, a Alice tem 8 anos, eu nem lembro muito do período das birras da Alice, mas teve. Teve, porque eu sei que teve, eu lembro que na época eu passei, mas eu já era a segunda filha, eu já estava mais tranquila. Você vê como o conhecimento nos arma, né? Como nós ficamos mais preparados. É exatamente aquilo que algumas mães me falam, dizem assim: Mari, meu filho nem tá na fase das birras ainda, mas eu tô aqui faz bastante tempo, tô aqui faz 6 meses, tô aqui faz 1 ano consumindo seu conteúdo, e quando chegar eu já tô me sentindo tranquila, eu sei que vai ser fácil, eu sei que eu vou conseguir lidar com isso porque eu sei o que eu tenho que fazer. Então, cada criança vai expressar isso de um jeito. Tem algumas que vão levar mais tempo para passar a birra. Tem algumas que elas são mais temperamentais, né? Posso dizer assim. Aquelas crianças que têm um temperamento forte, aquelas crianças que impõem o que elas sentem, que impõem o que elas querem. Essas crianças, naturalmente, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade nesse momento, nessa fase. E vai ter outras fases em que vai ser mais fácil, mas nesse momento vai ser um pouquinho mais desafiador para nós pais. E nós temos que lembrar que cada criança tem seu tempo. Quando eu digo que tem a ver com a idade, você fala assim: ah, Mari, então quer dizer que quando chegar nos 4 anos não tem mais birra? Não, não é isso. Quer dizer que a tendência é que quanto mais o seu filho cresça, passando da curva ali do pico, né, dos 2 para os 3 anos, depois disso, a tendência é que cada vez diminua mais, fique mais longe uma birra da outra. Aquilo que podia acontecer várias vezes por dia, já começa a ser só uma vez por dia, depois começa a falhar um dia sim, um dia não, vai diminuindo uma vez por semana. Ó, hoje a minha Helena, que tem 4 anos, às vezes passa 2 semanas sem nenhum episódio de birra, o que é um paraíso, né? Às vezes eu falo assim: nossa, faz tanto tempo que não acontece. Aí vem uma semana que vem 2, né? Não dá nem pra elogiar. Não, tô brincando, dá pra elogiar sim, né? Mas eu não falo isso pra ela, eu penso, né? Falo: nossa, faz tanto tempo que não tem uma birra aqui em casa. E aí acontece uma, né? Então, é bem esporádico e elas passam mais rápido. Quando acontece, a Helena já consegue reagir melhor, ela já tem um pouco de capacidade de se acalmar sozinha, ela já tem um jeito para lidar com isso. Então, a questão idade interfere muito, tá? Muito. Não exija do seu filho algo que ele ainda não está pronto para dar. Então, calma, nós vamos precisar ter um pouco de paciência. Mas não é só a idade. Por quê? Se fosse só a idade, eu não receberia mensagens de mães dizendo assim: Mari, meu filho já tem 7 anos e toda vez que acontece alguma coisa, ele grita e chora, com 7 anos. Uma criança de 7 anos já não precisa usar do grito e do choro como recurso para expressar o que sente toda vez. Não tem problema que eles chorem, né? Não tô dizendo isso, nem nós adultos, não tem problema que nós choremos. Quando a gente tá com algum sentimento muito forte, às vezes a gente precisa chorar para aliviar aquele sentimento, como uma válvula de escape, e tá tudo bem, não tem problema chorar. Agora, se a criança sempre usa esse recurso, cada vez que ela tem uma emoção mais forte, ela chora, ela grita, o que significa isso? Uma criança de 7 anos já tem maturidade cerebral, não está pronto o desenvolvimento do cérebro. Isso eu esqueci de falar na aula de segunda noite. Quando é que o nosso cérebro vai ficar pronto? Com 21 anos. Então, o seu cérebro está maduro quando a gente completa 21 anos. As crianças ainda têm um longo caminho pela frente, mas não quer dizer que é só com 21 anos que eles vão conseguir se controlar, tá? Calma, existe luz no fim desse túnel, certo? Mas não é só a idade. Por que uma criança de 7 anos às vezes ainda tem essas reações?
porque faltou o segundo item. Quem viu a live vai lembrar qual que é. O primeiro era maturidade cerebral. O segundo é maturidade emocional. Ela precisa saber o que fazer com as emoções dela. Então veja que a criança crescer vai ajudar, mas ela crescer e ser ensinada vai ajudar muito mais. Quando nós ensinamos para a criança. E ensinar não quer dizer você chegar e falar assim: filho, que feio fazer birra, para com isso já. O que nós estamos ensinando? Tá, é uma forma de dar consciência para a criança. Ela está aprendendo que fazer birra não é bom. Mas e aí, o resto? Né? E como é que eu lido então? Eu tô sentindo uma coisa, eu não sei lidar com isso. A mamãe falou que não é assim que faz. Mas então, como faz? Ontem eu até postei nos comentários, acho que foi ontem à noite, depois da live isso. Que de novo, né, eu fico lá toda ligadona depois da live e não consigo nem dormir, né? Eu fui dormir super tarde ontem, porque eu tava assim, animada, vendo e respondendo alguns comentários ali e acabei ficando entretida e não conseguia dormir. Mas uma mãe me mandou uma mensagem, ela falou assim: Mari, eu postei nos stories essa. Ela falou assim: Mari, eu tô aqui faz tempo assistindo teu conteúdo, já entendi, mas hoje na live eu entendi, me virou uma chave que faltava uma coisa. Ela falou assim: eu acalmava minha filha, eu acolhia minha filha, mas não ensinava ela como fazer o certo. Quer dizer, era a metade da educação que ela estava dando. Ela estava ensinando, ó, isso aqui é errado, mas ela não falava, o certo é esse. Nós precisamos ajudar a criança. A live de ontem, para quem não assistiu ainda, eu falei a aula inteira sobre isso, sobre como a gente ensinar. Eu falei várias formas que a gente usa para ensinar a criança a lidar com as emoções dela. Mas cada criança tem o seu tempo também. Não é porque a gente está ensinando desde 1 aninho que quando a criança tiver com 3 anos ela não vai mais fazer birra, que ela não pode mais fazer birra. Às vezes você tem 2 filhos com temperamentos parecidos, você educa da mesma forma e um amadurece um pouco mais cedo que o outro, e tá tudo bem. É igual nascer dente, com que idade que tem que nascer dente? Quando tiver pronto, vai nascer. Então, uns vêm com 4 meses, como foi minha filha mais velha, outros com 6 meses, como foi minha filha mais nova, e uns vão passar a primeira festa de 1 aninho com o primeiro dentinho só. Então, tem muita diferença, e aqui nas emoções também. Por quê? Porque cada criança tem um jeito, cada criança tem um temperamento, nós precisamos ter paciência com isso também, né? Então, para a criança evoluir nessa educação emocional, teve algo que não deu tempo de eu falar ontem na live, eu quis trazer aqui para vocês hoje, para que a gente consiga entender que a educação emocional é uma escadinha, sabe? Ela é um processo, não é uma coisa assim, hoje a criança grita, chora e bate, e daqui um tempo, a hora que eu ensino ela, pronto, ela já está muito plena e serena na hora que tem uma forte emoção e ela consegue tranquilamente expressar o que ela sente sem ser agressiva com ninguém. Não existe isso. Eu sei que você compreende isso muito bem, porque às vezes nós mesmos não conseguimos chegar nesse estágio ainda, né? Nesse nota 10 ali, né? Dentro do meu curso, que é o Guia Prático Anti-Birras, tem aluno do curso aqui assistindo a live? Coloca aí pra mim, sou aluna da turma 1, sou da turma 1. Dentro do meu curso, eu tenho uma aula que eu expliquei, uma escala de avaliação que eu fiz, que vai de 0 a 10. Eu não vou falar todos os níveis aqui pra vocês, que ia ficar maçante, ia ficar chato e ia demorar, né? Mas eu inventei essa escala, eu criei ela pra gente conseguir classificar a criança. Falar assim, olha, meu filho tá bem atrasado no desenvolvimento da inteligência emocional dele, ou não, eu acho que ele já tá bem avançado e eu que tava achando que não tava muito bom, né? Então, ó, bastante gente, ó, a Tati, a Michele, a Bibiane, a Mari, a Ceci. Que legal. Então, ó, tem alunas da turma aqui. Vocês vão lembrar disso, né, meninas? Vocês assistiram essa aula dessa avaliação da educação emocional, da consciência emocional? O que eu digo lá? Fala assim, que o primeiro estágio da consciência emocional é quando a criança não tem nem noção de que aquilo que ela tá fazendo é errado. O que é isso? É uma criança fazendo birra. Uma criança fazendo birra, ele é nível 0. Ele tá no nível 0 de consciência emocional, tá? A Aline e a Josi estão perguntando onde que eu acho o curso, como faz para participar. Nesse momento agora eu não tô com inscrições abertas, mas sexta-noite, depois da live, eu tô terminando a turma 1, né, meninas? A gente tá quase ali, falta só um conteúdo para entregar,
que aliás vai ser fantástico, vai ser show. Vou falar sobre os temperamentos das crianças e as birras, como lidar em cada temperamento. Então falta só esse conteúdo para elas. Eu vou abrir sexta à noite as inscrições, tá? Então quem tem interesse já fica ligadinho e não perca a live de sexta, tá? Depois que eu terminar o conteúdo da live de sexta-feira, eu abro as inscrições. Mas sexta-feira eu vou contar todos os detalhes para vocês, tá bom? Que é o guia prático anti-birras, certo? Ó, a Jo tá perguntando, e bater a cabeça no chão ou na parede quando está com raiva? Isso também é um sinal claro de que a criança não sabe lidar com as emoções dela. E tá tudo bem, se for uma criança de 1 aninho até 2 aninhos, é normal, é até esperado que ela tenha esses comportamentos assim, entende? Por quê? Ela tá no nível 0 da consciência emocional. Ela não tem nem noção de que isso é errado. Por quê? Porque ela tá só tentando expressar o que ela sente, ela tá tentando se defender. Ela tá com raiva, ela vai expressar essa raiva. Ela tá triste, ela vai brigar com alguém porque ela tá triste. Ela tá com medo, ela vai se defender porque ela tá com medo. Então a criança que faz birra é uma criança que tá no nível 0 dessa consciência emocional. Mas aí chega um momento que a gente vai ensinando para ela, falando, filho, não é certo fazer isso. Você não pode bater a cabeça, faz dodói. Você não pode bater no seu irmão. Você não pode bater na mamãe. Você não pode jogar objetos no chão. Você não pode morder as pessoas. Você vai falando. Chega uma hora que a criança sabe, ela tem consciência de que aquilo é errado. Mas se você perguntar para ela ainda, como que tem que fazer? Ela não sabe. Ela só sabe, ela ainda não consegue executar isso. Ela já entendeu que não é certo bater, mas ela ainda não consegue ficar sem bater. Isso é um degrauzinho a mais, né? Então ela já evoluiu, ela já entendeu. Primeira pergunta que você tem que se fazer aqui nesse primeiro degrauzinho que a gente vai passar. Meu filho já tem noção que isso é errado? Porque às vezes você está esperando que uma criança de 1 aninho pare de fazer birras, mas ela nem sabe que aquilo é errado ainda. Como é que ela vai saber? Você vai falar e falar mais um pouco para que ela entenda que esse comportamento não é aceitável. Filho, a gente não bate nas pessoas quando a gente está com raiva. Filho, não foi legal você se jogar no chão desse jeito. Filho, não foi bonito, você faz dodói se você bater a cabeça. Você faz dodói se você bater na mamãe. Então, nós precisamos explicar isso incansavelmente para a criança, para que primeiro ela tenha essa consciência. Esse é o primeiro nível da consciência emocional. E aí, quando a criança aprende que está errado fazer isso, depois ela começa aos pouquinhos tentar praticar. Ah, então não pode bater? Eu vou tentar não bater. Ela vai errar muitas vezes e uma vez ela acerta. Aí ela erra outras vezes e mais uma vez ela acerta. Até que vai indo, de repente ela começa a acertar mais do que errar. E aí ela começa a ter consciência de que tem uma forma melhor de lidar com isso. Porque é um conflito para a criança. A única forma que ela tinha para se defender era batendo no outro. Do ponto de vista de uma criança, né? Lógico, né? Como assim? Não tem outro jeito? É claro que tem. Tá, nós somos adultos, nós sabemos que tem. Mas a criança ainda não tinha. Então, enquanto a criança não sabe que tem uma outra forma, ela fica meio no conflito. Ela fica assim, eu tô com raiva que o meu irmão pegou meu brinquedo, mas a mamãe falou que eu não posso bater. E aí, né? O que eu faço com isso que eu tô sentindo? Porque o sentimento continua lá. Quem viu a live de ontem lembra disso que eu falei. Não tem como a gente tirar o sentimento lá da criança. E não é saudável tirar o sentimento. O sentimento serve para nos proteger. Então, a criança vai começar a entender que tem uma forma melhor de lidar com isso. Quando é que ela vai ter essa consciência? Quando nós ensinarmos. Isso não é intuitivo, isso não é com a idade. Ah, agora eu entendi, agora eu cresci, agora eu já tenho 4 anos, já tenho 5 anos. Agora eu descobri que quando eu estou com raiva, eu não preciso bater no meu irmão. Eu posso me acalmar primeiro e depois conversar com ele. Isso não é com a idade que vem. Isso somos eu e você que vamos ensinar. Nós somos os responsáveis por educar as emoções dos nossos filhos. Não sei se você já sabia disso, não sei se alguém fez isso com você, se alguém ensinou isso pra você quando você era criança. Provavelmente não. Talvez pelo exemplo dos nossos pais, se os nossos pais eram pessoas que lidavam bem com as suas emoções, a gente conseguiu captar isso, talvez um pouquinho mais velhos. Mas se eles não eram, se eles não lidavam bem com as emoções deles, provavelmente faltou alguma coisa e na vida adulta a gente teve que correr atrás disso. Talvez quando a gente começou a ter relacionamentos, quando a gente começou a namorar, quando você casou e quando você teve filhos, apareceram emoções aí que você não estava acostumado a lidar.
porque talvez lá na infância faltou. Então nós vamos ensinar isso para a criança. Primeiro ela não sabe que aquilo é errado, depois ela já sabe que aquilo é errado e ainda não consegue fazer. Aí depois ela começa a fazer um pouco, né? Ela começa a tentar. Aí depois ela começa a entender que tem um jeito melhor de lidar, que ela pode falar sobre as emoções dela, mas nesse início ela ainda não consegue falar de forma que não seja agressiva. A criança começa a falar: eu tô com raiva de você porque você fez tal coisa. Tá, quando a criança consegue dizer eu estou com raiva de você, acredite, por mais que isso seja agressivo vindo da boca de uma criança, já é um progresso, já é uma evolução. Por quê? Ela já entendeu o que é o sentimento que ela tem. Ela já tem consciência, nossa, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro e o nome disso é raiva e eu consigo falar isso pro outro. E em vez de ela chegar e bater na outra pessoa, ela já falou, eu tô com raiva de você porque você não me deixou brincar. É agressivo esse tom de voz? É claro que é, não é o esperado ainda, né? Não é o comportamento que a gente quer que os nossos filhos tenham na vida adulta. Se a gente chega como adulto, chegar e falar para uma outra pessoa dessa forma, a gente não está sendo inteligente com as nossas emoções. Mas é um progresso para a criança, ela vai passar por esse estágio. Primeiro ele vai começar a falar com raiva, sendo agressivo, talvez até gritando com a outra pessoa. Até que vai chegar um momento, nós vamos ensinando, filho, ok, a mamãe entendeu que você tá com raiva, mas não precisava ter gritado com a mamãe desse jeito. E lembrando, só para que ninguém esqueça disso, quando é que eu vou ter essa conversa? Depois que a criança se acalmar. Na hora que ela tá lá gritando, que ela tá com raiva, relaxa, respira e fala assim, filho, eu tô vendo que você tá muito bravo agora, não vai dar pra gente conversar. Quando você se acalmar, a gente vai conversar. Vem cá, vamos se acalmar primeiro. Depois a gente resolve esse problema aqui que a gente tem, porque desse jeito não vai dar. Então nós precisamos ensinar, olha, aquela hora que você falou pra mamãe assim, eu tô com muita raiva, você é uma mãe feia, você é uma mãe, sei lá, né, que às vezes a criança solta uma dessas aí, quem já ouviu isso sabe como é, já escutei isso das minhas pequenas quando estavam no momento da birra, e depois eu falo, filha, aquilo que você disse pra mamãe não foi legal, a mamãe ficou chateada, desculpa mamãe. Depois eles se arrependem, quer dizer, eles estão tendo consciência. O que eu quero que você entenda aqui, né, nessa consciência, nessa educação emocional, é que existem níveis e a gente tem que ir aos pouquinhos trabalhando com a criança. Se você percebe que o seu filho nem sabe o que ele sente ainda, é aí que você tem que trabalhar. Se você sabe que o seu filho ainda não conhece formas de acalmar, é aí que você tem que trabalhar. Se o seu filho já sabe essas formas, mas ele não consegue pôr em prática, você tem que ajudar ele a tentar pôr em prática, elogiar ele quando ele se esforça. Cada vez que ele se comportar mal, depois você vai conversar com ele e falar, filho, você fez isso, mas que tal se na próxima vez você fizesse aquilo? Né? Nós vamos dando essa consciência. E quando a criança começa a expor os sentimentos em palavras, considere-se um pai ou uma mãe já 50% realizado. Por quê? Quando a criança começa a falar sobre o que sente, nós estamos bem adiantados nesse caminho da educação emocional. Quer dizer que dali para frente a gente vai lapidar tudo isso para que a criança consiga se expressar. E qual que é a nossa meta? A meta é que essa criança um dia cresça e se torne um adulto que consegue ouvir alguma acusação, ouvir alguma crítica, ou ver um comportamento de um filho, por exemplo. Nós, mães, a gente vê um comportamento de um filho que nos desperta aquele ódio, aquela raiva dentro de nós e falar assim, filho, isso que você está fazendo está me deixando com muita raiva. Eu fiquei chateada pelo que você falou, fiquei chateada pelo que você me desobedeceu e inclusive agora não é um bom momento para a gente conversar. Eu vou lá pro meu quarto, eu vou dar um tempinho para me acalmar e quando eu me acalmar a gente vai conversar sério sobre isso. O que significa isso? Um adulto que é capaz de ter uma reação assim é um adulto que tem inteligência emocional. Ele percebe os próprios limites, fala assim, opa, eu tô sentindo que essa raiva tá vindo, eu vou acabar explodindo, então eu vou me afastar. Eu vou falar de um tom de voz firme, porém gentil para o meu filho, falar que ele está excedendo os meus limites, falar, olha, eu estou sentindo raiva pelo que você está fazendo e não tem problema a gente falar isso nem para criança, desde que a gente fale isso de uma maneira respeitosa. Eu não vou falar para ele, porque você me irrita, você me tira do sério, você me deixa com raiva. Aí a criança somos nós, né? Aí quem tá fazendo a birra somos nós. Mas essa é a nossa meta. Essa é o processo, esse é o processo de evolução da inteligência emocional. Vou falar mais sobre isso na sexta-feira, porque aqui conforme eu vou falando dessa escala, nós percebemos que nós já não estamos lá no zero, tá? Agora eu estou falando das mães, nós, mães e pais. A gente já não tá lá no zero.
mas talvez a gente não chegou lá no 10 ainda. Ou algumas vezes a gente consegue chegar nesse nível 10, que seria isso? De falar com firmeza aquilo que eu sinto sem agredir o outro e sem explodir, sem gritar, sem sair batendo, sem ter reações explosivas com a criança, né? Chegando a esse ponto, mas pode ser que às vezes ainda a gente tenha alguns momentos, por exemplo, eu consigo lidar bem com as minhas emoções, mas se eu estiver cansada, eu desço do nível 10 para o nível 7, por exemplo. Né? Tem uma escala para isso, né? Bem bacana a gente olhar e se avaliar nesse ponto. Falar, meu filho, as mães me falam assim lá no curso. Aí o meu filho tá no nível 3, eu tô no nível 6, né? Tem algumas mães que falam, olha, eu ainda tô no 6, eu ainda tenho explosões dentro de casa. Então, é legal a gente se avaliar, a gente conseguir entender isso, né? Tá, então, vou tirar um tempinho. Nossa, eu falei que ia tirar mais tempo para responder perguntas, né? Acabei falando demais para avaliar, para variar. A Thaísa, bom dia, Mari, te sigo não faz muito tempo, mas já tô indicando você. Meu dia sempre é super corrido, mas sempre tento tirar um tempo para poder te acompanhar e assistir seu IGTV. Obrigada e parabéns. Ah, que lindo, Thaísa. Obrigada pela companhia, seja sempre bem-vinda, tá? Preciso treinar meus limites emocionais. Elaine, sexta-feira a live vai ser sobre isso. Eu senti que a gente precisava ter um momento para emoção dos pais, né? A gente falando sobre a criança, sobre a birra da criança, mas e nós, como a gente lida com as nossas emoções? Sexta-feira, imperdível, viu? Vamos ver outras perguntas relacionadas aqui. Monaisa, Marielle, bom dia, eu te conheci ontem, seja bem-vinda, que legal. Meu filho tem 2 anos e 4 meses, ele tava com umas birras horríveis, estávamos bem estressados, acabamos levando ele pra psicóloga, hoje ele tá melhor, mas ainda faz birra. E ele agora, quando fica com raiva, ele diz que tá muito triste, isso já é uma evolução? Claro, se ele realmente está triste. Se ele tá com raiva e fala que tá triste, talvez ele tá tentando dizer qualquer coisa. Mas, Monais, você entende que a criança pequena ainda não tem uma parte que é fundamental para ela conseguir controlar as emoções, que é o desenvolvimento do cérebro. O seu filho de 2 aninhos, a gente ainda não espera que ele tenha um controle muito grande das emoções. E talvez você fale assim, Mari, mas é que a birra dele era muito feia. Ok, mas todas as crianças com 2 aninhos vão fazer birras. Algumas vão ser mais intensas, algumas vão ser menos intensas. E às vezes a gente corre um grande risco. Eu falo pra você porque eu fazia isso com a minha mais velha também, de ficar comparando. Nossa, mas olha o filho da outra, tem a idade do meu e não faz isso que o meu faz. Acontece que cada criança é de um jeito. Você vai ver, Monais, eu não sei se ele é seu filho único por enquanto, se você não tem outros, ou se você já tem e foi diferente, mas cada criança vai passar por essa fase de um jeito. Mas o fato é que uma criança de 2 anos ainda não tem algo lá no cérebro, falta algo para ajudar ele a regular essas emoções. Você falou assim que me conheceu ontem, né, Monaisa? Provavelmente você ainda não viu a primeira live de segunda noite. Eu vou pedir encarecidamente que hoje você tome isso como meta. Assista a live de segunda noite, você vai entender por que o seu filho tem esse comportamento, tá? De coração, realmente eu acho que a gente precisa ajudar a criança, tá? Mas você e o seu esposo, depois dessa semana de tudo que nós vamos trabalhar aqui, vocês vão ter plenas condições de lidar com ele de uma maneira muito melhor, tá? Vocês vão se sentir mais seguros. Tem as lives da manhã, tem as lives da noite, tem as lives que estão salvas aqui no meu Instagram, no IGTV, tem muita live lá, tem 60 lives lá, eu acho já. Mais de 60 lives, todas como essa de agora que nós estamos. E eu falo exatamente sobre esse assunto, tá? Então, fica tranquila, calma, tá? Eu sei que de repente tá passando aí um monte de sentimentos, preocupações. Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu não tô sabendo educar meu filho. Não, calma, não tem problema o seu filho tá fazendo birras. Mas como é que você vai passar por elas de uma forma mais tranquila? Tá bom? Então, me acompanha. Não deixe de ver as lives dessa semana e depois eu quero que você me dê um feedback, tá bom? A Luziane falou, minha bebê vai fazer 2 anos, ela grita muito. Esse é um comportamento muito comum nas crianças perto de 2 anos, Luziane. Aliás, dentro desse curso que eu falei pra vocês, o Guia Prático Antibirras,
Tem uma das aulas só sobre isso. O meu filho grita, o que eu faço? Como é que eu faço para ensinar meu filho diferente? Como é que eu faço para lidar com isso? Porque o gritar é uma forma de se comunicar. A criança não consegue falar direito com 2 anos. Eles não sabem expressar ainda. Como é que eles vão falar assim, eu tô bravo? Eles não conseguem ainda ter noção de outras palavras. Imagina falar sobre sentimentos. Então é difícil para eles. A gente tem que olhar para a criança e tentar entender também a dificuldade que eles têm e ter compaixão. Puxa, meu filho tá tentando falar alguma coisa, ele não tá conseguindo, ele tá bravo com alguma coisa, ele não sabe o que ele tá sentindo, ele não consegue lidar com isso e ele grita, porque ele não sabe fazer de outro jeito. A minha mais novinha gritava muito também, muito, muito. Eu lembro que com 1 ano e pouco, ela começou a ter esses gritos, esses acessos de raiva, assim, e eu pensava assim, meu Deus, mas as outras não foram assim. Ó, a mania de comparação, né? Porque eu já tinha 2 mais velhas que nunca tinham sido crianças assim que gritavam. E a minha terceira filha era. Hoje, às vezes ela ainda escapa alguma coisa, mas hoje já tá muito melhor. Mas a gente passou um tempo aqui em casa em que tudo que ela queria era na base do grito. Tudo, né? A gente tinha que ter muita paciência com ela. E passou, entende? Nós educamos ela, nós ensinamos ela a lidar com os sentimentos dela. Fala, filha, calma, entendi que você tá brava, mas não precisa gritar. Fala de novo então, vamos conversar, vem cá. Mas isso é um aprendizado, né? Você entendeu hoje com a live de hoje, né? Que isso é um processo que vai aos pouquinhos sendo construído. Ó, a Jéssica perguntou, Mari, e as crianças que cospem quando são contrariadas? Isso depende muito, Jéssica, da idade da criança. Por quê? Se é uma criança pequenininha, né, de 2 aninhos, 3 aninhos e ela cuspiu, ela não tem muita noção ainda do que significa isso. Talvez um dia ela ficou com tanta raiva e ela cuspiu e ela viu que isso fez os pais ou as pessoas que estão em volta entenderem o que ela estava sentindo. Ah, então quando eu quero mostrar que eu tô bravo mesmo, eu cuspo porque as pessoas entendem que eu tô bravo. Talvez ela entendeu isso, tá? Mas nós vamos ter que ensinar. Agora, se isso já acontece numa criança maior, por exemplo, uma criança de mais de 6 anos, que 6 para 7 anos é a idade da razão, a idade que a criança já começa a ter mais consciência daquilo que ela está fazendo, tá? Não tô dizendo que uma criança de menos de 6 anos não tenha consciência, não é isso. Mas eu tô falando que eles já começam a raciocinar mais sobre os atos, sobre os gestos deles. E isso pode ser mais uma questão de tentar te desafiar. Tá? Então, quando a criança maior de 6 anos cospe porque a mãe ou o pai está falando algo, está dizendo não, essa criança está com um problema de obediência, tá? Sobre isso nós podemos falar mais em um outro momento. Mas se a criança é pequena, não valorize tanto assim, espere passar e trate como se fosse qualquer outra coisa, né? Ó, peraí, filho, você cuspiu antes quando a mamãe estava falando, isso não se faz. Quando é que você vai falar isso? Depois que a criança já se acalmou, tá? Então é diferente quando tem idades menores ou maiores. A Karine tá perguntando assim, como agir com uma criança que já tem 6 anos? Eu gostaria de ter tido esse conhecimento quando ela era pequena, né? Tem muitos pais que me perguntam, Mari, meu filho tem 1 aninho ainda, já é bom eu começar a estudar isso? Mas é lógico, para ontem, né? A gente deveria estudar isso antes dos filhos nascerem, mas é tanta coisa, né, que a gente tem que aprender a amamentar, aprender a trocar fralda, aprender a pôr pra dormir, que não dá tempo de estudar tudo, lógico, né? Mas quando a criança entra nessa fase, a gente já deveria ter o conhecimento. Mas também é possível recuperar isso, com certeza, Karina. É importante a gente saber. Tem como você ensinar? É claro que tem. Então você vai olhar pro seu filho no nível que ele está agora e pensar assim, meu filho já tem consciência de que isso é errado? Ele já tem consciência de que existe uma forma melhor para fazer? Ele já sabe? Ele já tenta fazer isso algumas vezes? Ou ele ainda não está conseguindo nem fazer às vezes? Você vai tentar identificar, você vai avaliar, mais ou menos com base nessa escalinha que eu te falei aqui, né? Você vai tentar avaliar como ele está, onde ele está nessa escala. Se ele está muito para baixo, você vai ter que começar com as coisas mais simples. Por exemplo, dando nome aos sentimentos. Às vezes ele não consegue nem dizer o que ele sente ainda. E é por aí que você vai começar, tá? Então veja onde o seu filho está nessa evolução de consciência emocional e comece a partir daí. E comece o quanto antes, né? Você está aprendendo isso agora, então é porque agora é o momento certo para você fazer. Ontem já passou. E tenho certeza que daqui a 1 ano você vai desejar ter começado hoje. Então comece hoje. Não deixe para amanhã. A Bianca fala assim, o meu filho fala quando está com raiva, eu não amo você. Bianca, você tocou numa dor muito forte de muitas mães aqui, que se sentem ofendidas quando a criança fala alguma coisa na hora da raiva.
Gente, na hora da raiva, a criança fala coisas que ela não tá pensando. Às vezes nós fazemos isso também. Às vezes os adultos que não conseguem controlar muito bem suas emoções, não conseguem gerenciar muito bem suas emoções, acabam dizendo coisas que não gostariam. Mas isso não significa que ele não ame você. Porque no fundo, se é uma criança pequenininha, Bianca, de 3, 4 aninhos, 5 aninhos, ele nem sabe exatamente o que significa isso. Mas ele sabe que com isso ele te deixa brava. É por isso que ele fala. Se você ignora o que ele está dizendo e depois que não é que assim, eu não quero dizer que você não vai fazer nada, que você vai falar, eu não amo você, você vai ficar de boa, eu falar, não tô nem aí, né? Não é isso. Eu quero dizer que na hora da raiva, na hora que a criança tá irritada, não é hora de você ensinar ela. Depois que ela se acalmar, aí você vai dizer, é assim como eu comentei aqui com a Helena, né? Que a Helena às vezes me fala algumas coisas. Teve uma vez que ela falou, né? A última vez que ela disse algo assim pra mim, falou assim: porque você é uma mãe feia. Eu queria ter outra mãe. Alguma coisa assim que ela falou, né? Mas aí, depois que ela se acalmou, que passou aquela birra toda, que foi um dia de uma birra terrível no banho, porque ela não queria que eu lavasse o cabelo dela, né? Essas coisas de criança. E aí, depois que ela se acalmou, eu conversei com ela. Eu falei assim, filha, você falou pra mamãe que preferia outra mamãe. Eu fiquei muito triste com o que você disse. Ai, mamãe, desculpa. É que quando eu tô com raiva, eu não consigo me controlar. Ela tem noção. Mas na hora da raiva, saiu, escapou. Então, não leve tão a sério o que seu filho fala, tá? Crianças, na hora da raiva, ainda mais na hora da raiva, se a gente valoriza tudo isso, a gente começa a se sentir atingida, ofendida, e a gente vai ter uma reação ainda pior com a criança. E, na verdade, é tudo que não pode acontecer na hora da birra, né? Deixa eu ver se tem mais perguntas relacionadas aqui. Alguém perguntou sobre castigo, a Bianca já indicou, né? Isso mesmo, Bianca, tem uma live lá no IGTV sobre castigo. A Cristina perguntou assim: quando eu chamo a atenção das minhas princesas, elas gritam e vêm me batendo. O que devo fazer? Eu preciso saber a idade delas, tá, Cris? Porque se é uma criança maior, de novo, uma criança maior, a gente deve repreender e colocar limites claros. Com uma criança pequena, a gente também não deixa a criança bater, mas a gente vai ter que ajudar ela a se acalmar para depois ensinar aquilo que a gente quer ensinar, tá? Deixa eu ver outras perguntas que sejam relacionadas ao tema, né? Olha só que interessante, a Aline tá falando assim: meu filho é muito bonzinho, é muito raro ele fazer uma birra. Mas o que me incomoda é que as outras crianças judiam muito dele e ele só apanha. Ele tem 2 anos e 7 meses e eu não sei como ensinar ele a se defender. Lembra que eu falei que cada criança tem um jeito de passar pelas birras? As crianças que fazem mais birras são aquelas que vão ter menos dificuldade para se defender quando elas crescerem. Aqui em casa eu costumo falar, né? Eu tenho essa visão assim muito clara. Eu costumo falar que a Helena nunca vai deixar ninguém passar por cima dela, porque ela impõe aquilo que ela quer de uma maneira tão firme, até autoritária às vezes, né? Tipo um trator passando por cima das pessoas. E ela tem 4 aninhos, mas isso desde sempre. Ela impõe o que ela quer, ela bate o pé, ela briga por aquilo que ela quer. Gente, e a birra é isso. É uma criança imatura, lógico, ela não sabe fazer isso de uma forma adequada, ela faz da melhor maneira que ela sabe, mas ela tá defendendo o que ela quer, ela tá se defendendo, ela tá se protegendo. Aí tem crianças que têm um temperamento mais suave, mais tranquilo, mais devagar, mais pacífico, e aí até nas birras elas são mais suaves. Lembra que eu falei da minha outra filha mais velha? Que ela tinha menos birra, na filha do meio, né? A minha segunda que tem 8 anos agora. Ela passou por uma fase mais tranquila das birras. Teve sim, né? Não vou dizer que não teve, porque eu não conheço uma criança que não tenha birras, né? Não conheço. A não ser que toda vez que a criança começa a fazer uma birra, os pais ameaçam bater nela, aí ela fica condicionada pelo medo a não fazer birra. Mas não significa que ela sabe lidar com o que ela sente. Ela vai ter problemas com isso depois. Agora, essa minha segunda filha, a dificuldade que eu tive com ela é justamente essa que você falou, Aline, sobre se defender. Ela era tão boazinha, tão amorosa, que às vezes eu falava um pouco mais firme com ela e ela, ok, ela se conformava. Então, tipo, tudo bem, né? Tá bom, mamãe. Só que aí, quando ela precisava se defender na escola, era uma complicação. Porque ela justamente tinha
aquele temperamento mais suave, mais doce, mais tranquila. E às vezes as amiguinhas faziam ela de boba na escola. Você vê que não existe temperamento melhor. Ai, que bom que o meu filho não tem um temperamento dominante, né? Dominante é esse, assim, mais mandão, que gosta de se impor, que gosta de mostrar a vontade dele, mostrar o que ele sente. Mas não necessariamente isso seja melhor. Não existe temperamento melhor. Aline, e você não está numa desvantagem porque seu filho tem esse temperamento assim. Ele não tem alguns problemas que outras crianças têm. E ele vai ter alguns problemas que outras crianças não têm, tá? Vou procurar marcar uma live sobre isso. Me lembra disso? Quando eu abrir, depois que passar a maratona, tal, acho que vocês vão continuar por aqui, né? Não vão me abandonar depois da maratona, por favor, né? Que é isso? Mas depois que acabar a maratona, eu sempre abro caixinhas pedindo sugestões para temas de lives. Coloca esse tema para mim, Aline, fazendo favor. Como ensinar meu filho a se defender? E aí a gente faz uma live só sobre isso. Depois que passar tudo isso aqui, tá bom? Tá, deixa eu ver se tem mais alguma aqui embaixo, que eu tava subindo lá as perguntas, né? A Rosângela falou assim, Mari, tem uma filha de 7 anos e não gosta de dividir. Ela é sem paciência, manda nas outras crianças, bate nas primas, o que fazer? Rosângela, aí já dá pra sentir que a sua filha tem um temperamento mais forte, né? Mas também que falta educação emocional para ela. O que fazer? Você precisa ensinar ela a lidar com o que ela sente, tá? Então, é um caminho. Quero convidar você para continuar essa semana junto comigo. E se for possível, você entrar na turma do curso também do Guia Prático Antibirra. Sexta-noite eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque se a sua filha tem 7 anos, o cérebro dela já deu uma amadurecida, né? Já tem aquilo que é suficiente para ela lidar melhor com o que ela sente. Agora, se ela ainda está batendo, se ela ainda é muito agressiva dessa forma, é porque ela ainda não foi ensinada. Isso não é responsabilidade dela. Não tô dizendo que você está fazendo errado, tá, Rosângela? Talvez você não teve isso. Como é que a gente vai dar alguma coisa que a gente não teve? E talvez você tá descobrindo essas coisas que eu tô falando agora. Você nunca tinha ouvido falar sobre isso. Então, quero dizer pra você, você é responsável por ensinar a sua filha a lidar com o que ela sente. E não é ameaçando ela, não é colocando ela de castigo, porque isso não ensina. O que ensina é falar assim, filha, eu tô entendendo o que você tá sentindo, mas tá tudo bem você se sentir assim, mas que tal se você mostrar o seu sentimento dessa forma? Essa forma aqui não tá certa, mas essa aqui tá. É isso que vai ensinar. E você falar isso 1, 2 vezes? Não. Você falar infinitas vezes para sua filha, para que ela aprenda o quanto antes. Ela já tem 7 anos. Mas ainda dá tempo de você ensinar. Porque se ela não aprender, como vai ser a vida adulta dela? Como é que ela vai conseguir ter um relacionamento conjugal? Como é que ela vai educar os filhos dela? Você entende que isso pode se perpetuar? E tem muita gente que cresce sem saber isso, sem saber lidar com as próprias emoções. Então, você pode dar esse presente para ela, Rosângela, e investir o seu tempo para aprender como ensinar educação emocional para sua filha, tá? Coloque como meta isso agora, porque tá urgente, né? Você tá sentindo aí que tá com bastante dificuldade, então ainda dá tempo, tá bom? A Gracilene perguntou, minha filha tem 1 ano e 4 meses, quando ela tá com raiva ela quer morder, o que devo fazer? Gracilene, também, esse é o melhor recurso que ela tem para tentar se defender. Você não deixa ela morder. Como ela tem 1 ano e 4 meses, não adianta você dar sermão, né? Você não vai falar um monte de coisa para explicar que morder faz as pessoas blá blá blá. Não, você vai falar assim, não, assim faz dodói. Tira a sua mão, tira o seu braço, segura ela para que ela não morda e depois você diz assim machuca a mamãe. Não pode morder. Você vai ser firme com ela e falar num tom de voz firme e principalmente usando a expressão do seu rosto para falar isso. Ela não entende muito bem a linguagem ainda. Quando você fica falando blá, 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 ela entende algumas coisas, algumas não. Então faça a expressão de séria, de severa e fale não, morder faz dodói e tire ela. Toda vez que ela for fazer, diga não e tire ela. E aos pouquinhos ela você vai começar a conversar com ela, mas é que agora com 1 ano e 4 meses, pra você explicar muita coisa ainda tá difícil, né? Falar assim, a mamãe entendeu que você tá com raiva, mas não pode morder. Você pode começar a dar o nome pros sentimentos dela. Isso já vai ser um passinho na educação emocional, tá? Mas é um processo que vai levar um tempo.
A Ké Reis está falando aqui, Mari, acho que você poderia fazer uma live sobre telas. Todo mundo sabemos que não são benéficas, mas muitas vezes recorremos a elas para conseguir trabalhar, por exemplo. Já me pediram muito isso, Ké. Eu acho que algum dia eu ainda vou marcar um mini curso, uma coisa assim, só sobre exposição às telas, que eu acho que vai trazer muita informação importante, né? É uma boa ideia. Depois que acabar essa maratona, que a gente falar muito sobre birra, que a gente tiver muita birra, né? Aí a gente vai falar. Tá, gente, ó, já deu 15 para as 8, de novo eu tô aqui segurando vocês. Que honra pra mim ter a sua presença aqui, tá? De coração, fico muito feliz por você ter dedicado o seu tempo pra estar aqui, porque isso me mostra que você tá interessado em educar seu filho de uma maneira melhor. Hoje à noite, a live de hoje tá imperdível. Eu sei que eu tô falando isso de toda a live, mas é porque a semana toda eu preparei com tanto carinho que eu tenho certeza que você não vai querer perder esse conteúdo. Eu vou falar por que a gente castigar, bater, usar a palmada, usar o cantinho do pensamento, usar as ameaças não ajuda nas birras. Posso resolver a birra naquele momento, mas a longo prazo isso adianta? Isso é positivo? Isso vai trazer os resultados que eu quero? Não perca essa live, tá? Se você ainda tem dúvidas ou se você já usou essa forma para tentar corrigir as birras do seu filho e você está tentando mudar, venha para a live hoje à noite. Ou se você realmente acha que isso não é produtivo, mas tem alguém aí perto de você que lida dessa forma, que acha que você devia bater, que acha que você devia castigar e tal, e você não tá sabendo muito bem lidar com isso, vem pra live hoje à noite que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Às 21 horas... Vou colocar um lembrete depois nos stories, aquele reloginho lá, o cronômetro. Vai lá nos meus stories depois e ativa o lembrete que o Instagram lembra você a hora que a live for começar, tá bom? Então espero vocês hoje à noite, não percam. E ainda dá tempo para vocês divulgarem para alguém. De repente ainda tem alguma pessoa que tá aí próximo de você, que tá com um filho pequeno e que também deveria estar aprendendo tudo isso que nós estamos conversando aqui. Convida ela. Ainda dá tempo para se cadastrar, tá? Lá no link da minha bio. Quem perdeu alguma live, se você não viu a live 1 ou não viu a live 2, vou colocar aqui pra vocês o link. Não vou colocar agora porque a gente já vai encerrar a live e não vai ficar salvo aqui, mas é www.marielemarcioli.com.br, é com i, marielemarcioli.com.br/aulas. Tá? Então tá lá a gravação, vocês podem assistir. Já está disponível a gravação da aula de ontem à noite. Podem divulgar também que quem não tem a inscrição já entra lá e já consegue fazer o cadastro, tá bom? Um beijo pra você, tenha um dia abençoado. Espero vocês hoje à noite, hein? Não vão faltar na live de hoje. Convida todo mundo e vem pra live comigo. Até mais, tchau, tchau.